Olá, médicos veterinários e zootecnistas do estado do Rio de Janeiro. Hoje estamos dando início ao nosso quarto episódio do nosso podcast com a doutora Rita Erickson. A doutora Rita é uma médica veterinária formada na UF em 1994. A doutora Rita, ela exerce hoje a profissão basicamente com a parte de comportamento e é uma satisfação a gente dar início a esse nosso episódio. Doutora Rita, tudo bom? Tudo bem. Tudo e você, bom. Diogo? Prazer. Obrigada pelo convite. Nossa, prazer é nosso. Sempre né? bom conversar com veterinários sobre a veterinária, essa profissão que a gente ama tanto, né? Tanto, né? Rita, é um prazer estar recebendo você aqui. A gente fala que a gente não tem que ter inveja de ninguém, a gente tem que ter admiração. E eu falo que eu tenho uma admiração muito grande pelo teu trabalho. Muito obrigada. Obrigada. Fico feliz de saber. Eu sou mais veterana, né? Essa altura do campeonato. Pouquinho. É bom saber. Obrigada. E você consegue falar da medicina veterinária assim, com uma facilidade, uma fluidez tão boa, atingindo pessoas que não são médicos veterinários. Isso é muito legal. Eu acho que um dos principais facilitadores do comportamento é isso. Porque é um assunto que envolve a família humana, né? A gente chama de família multiespécie, que é um termo que a doutora Séries Faraco, lá do sul do Paraná, trouxe para a veterinária com muita propriedade, porque somos uma família multiespécie, né? E quando a família não tem animais de estimação, e a gente fala sobre viroses, parasitos e problemas de pele, essa pessoa não quer saber do que você está falando, porque ela não tem cachorro, ela não tem gato, ela não está nem aí para isso. Quando você fala do latido do cachorro do vizinho, da tela que você tem que colocar no prédio por causa do gato, você acaba envolvendo pessoas que não têm animais de estimação, mas que falam, olha, é verdade, a relação entre crianças e animais, a questão do bem-estar para o ser humano que os animais trazem, né? O aumento da longevidade. Teve uma matéria super bacana no outro dia que eu dei uma entrevista sobre a longevidade dos seres humanos, vários trabalhos científicos comprovando que o bem que eles fazem para a nossa saúde. A gente que gosta de bicho, não tem nenhuma dúvida disso. A gente tem plena certeza do bem que eles fazem, mas não é todo mundo que pensa assim, né? E aí eu acho que esse viés do comportamento leva para esse interesse mais aberto, assim, é um campo mais aberto. E aí eu acho que é por isso que mesmo quem não tem bicho fala, tá aí, o assunto da veterinária também pode ser interessante para mim. Muito legal. Conta um pouquinho da sua trajetória, Rita. Como é que foi? Por que você fez medicina veterinária? E por que foi direcionado para a área de comportamento? Vamos lá. Eu era aquela criança que dizia que queria ser veterinária. E segui. Inclusive, eu dizia que eu queria ser veterinária para inventar um remédio que os filhotes não crescessem. Que eles fossem filhotes para sempre. Essa era a minha historinha de criança. Claro que eu não inventei esse remédio, nem seria possível, né? Porque você acaba com a espécie. Se você dispara no filhote, não chega à idade reprodutiva, extingue a espécie. E fui seguindo com esse texto. Quero ser veterinária. E era apaixonada por bicho. Quando eu tinha 7 anos, eu finalmente consegui ter o meu cachorro. Meus pais me deram essa satisfação, eu e minha irmã. E aí a Chica foi o grande amor da minha vida, uma poodlezinha meio lata, preta e branca. E aí eu segui dizendo que eu queria fazer veterinária. Na época só tinha alternativa da UF e da Rural. Como eu sabia que eu queria trabalhar com cães e gatos, a Rural não era uma opção. Então isso já fazia um vestibular difícil, né? Porque tem uma opção. Se você não passar para essa uma opção, e agora, né? Mas deu tudo certo, passei. E na UF, você estudou lá, você sabe... Eu acho que esse currículo da veterinária, aliás, é ótimo conversar isso com o presidente do conselho. Eu acho que ele é muito abrangente, porque quando a pessoa não sabe o que ela quer fazer, é ótimo você poder trabalhar com tudo. Mas quando você sabe o que você quer fazer, para mim era uma tortura ter aula de cavalo, de vaca, de tecnologia de alimentos, de peixe, de forragicultura. Forragicultura, para quem não sabe, é o nome dos capins que os herbívoros comem. Então, assim, foi osso. Porque a parte que não me interessava, e muita decoreba, né? Não é uma faculdade facinha, assim, né? Muito estudo, muita decoreba, mas foi muito agradável e aprazível aqueles 5 anos de UF. E aí eu sabia que eu queria trabalhar com clínica, fui fazer o estágio supervisionado numa clínica veterinária de cães e gatos, 24 horas, já emendei trabalhando lá mesmo. Assim que eu me formei, eu continuei trabalhando lá. Eu fiz aqueles últimos 6 meses de estágio nessa clínica e continuei.
E aí fiquei trabalhando como todos os veterinários de pequenos animais trabalhavam na época. Fazendo cirurgia, consulta, tinha até uma plaquinha que era de uma marca de ração, que eu não vou me lembrar qual é agora, que dizia veterinário, 22 médicos em um. Isso. Eu acho que era isso. Já da Purina, eu acho, né? Acho que era. E aí tinha dermatologista, pediatra, geriatra, oncologista, cirurgião. E isso, na época, era uma coisa que a gente quase que se orgulhava. Hoje em dia é o oposto, né? Quem é que quer ter 22 especialidades dentro de si? Ninguém vai poder saber tudo isso e fazer tudo isso. Mas eu fazia clínica geral e operava e tal, mas eu pensava assim, nossa, eu precisava achar uma especialidade. Quando as pessoas começaram a trabalhar com especialidade, começou com dermato, com cardiologia, com ortopedia, né? Aí começou a ter mais exame de imagem, né? Ultrassonografia. Eu me lembro que a ultrassonografia era uma novidade na época que eu estava na faculdade, imagina. E aí, eu não tinha nada que eu brilhasse meu olho, assim. E aí, eu assisti uma palestra do João Telhado, que era ainda é, né? Claro, mas ele foi meu orientador no mestrado. E aí eu amei aquele assunto, fiquei louca, assim. E a minha mãe é psicanalista, eu fui nascida e criada no meio da psicologia, da psicanálise. Então, o comportamento trouxe integrou, assim, as coisas que eu gostava. E aí, eu, no final da palestra, fui perguntar para ele. Falei, olha só, eu amei esse assunto, como faz para estudar isso? Aí ele falou, olha, aqui no Brasil não temos, na verdade. E você pode vir fazer o mestrado comigo na Rural, o mestrado em comportamento animal. Você vai ter uma única cadeira de comportamento animal, as outras você vai ter que fazer nos assuntos que você escolher. E aí, como eu era clínica, tinha lá patologia, cirurgia, e aí eu fiz. E o estudo para a minha tese foi sobre agressividade. Foi muito mergulhando no mundo do comportamento. E aí eu comecei a estagiar com o Telhado. E aí eu amava aquelas consultas, achava muito interessante. E aí, a partir daí, de lá para cá, foram abrindo muitos cursos. Aí eu fiz uma pós da Qualitas em etologia clínica, que foi muito boa, assim, de peso, realmente, foi muito bacana. E muitos cursos que a gente vem, né, até hoje em dia oferecendo. Eu, hoje em dia, participo como professora, dando curso em alguns dessas pós e cursos de extensão. E aí, eu, hoje em dia, faço esse mix de clínica geral, não em clínica, não com plantão, não opero mais, e com comportamento. Eu acabo atendendo muito mais a domicílio do que em clínica. Que legal. E como que surgiu a Rita Global? A Rita famosa? Olha, foi tenso, tá? Foi tenso? Porque quando você quer ser ator ou atriz ou modelo, ou você deseja a fama, né? Você fica pensando, eu quero chegar lá. Isso. Na cabeça de um veterinário, não passa isso, né? Nunca desejei, nem pensei em nada disso. E aí, um dia me chamaram para ir no programa da Fátima Bernardes. Na verdade, antes, mentira. Quando eu comecei a trabalhar com comportamento, eu ficava tão espantada como a grande maioria das pessoas não sabia nem o que era isso, nem o que faz um comportamentalista, nem... E eu nunca gostei de dizer que é psicólogo de animal, porque aí cai num ridículo, assim, psicólogo, o quê? Ele vai sentar no divã? E não era isso, né? E aí eu pensei que eu precisava ir para um veículo de comunicação mais amplo. E aí, primeiro eu criei um site, Bicho Saudável. Aí eu me comprometi comigo mesma de escrever um texto por semana. E tá ativo o site até hoje? Tá ativo, tá um pouco abandonado, porque a vida atropela a gente das coisas, né? E eu me prometi que eu ia fazer um texto por semana, e eu fazia. E não sobre comportamento, sobre veterinária em geral e sobre comportamento também. E aí, ninguém acessava o site. Porque assim, quem é que entrava no meu site? No final da minha receita tinha assim, www.bichosaudável.com, se alguém quisesse entrar. Eu falava para os clientes, para os amigos, mas você entrava lá no Google Analytics, quantas pessoas tinham entrado no site? 7? 5? Eu falei, gente, estou tendo esse trabalho aqui danado, ninguém lê isso. Eu falei, eu acho que eu preciso falar isso na rádio. Vou para uma rádio. Aí eu bati na porta da Paradiso e perguntei se eles topavam ter um quadro sobre veterinária. Aí o Luiz Calainho me falou, você tem patrocinador?
Eu falei, claro que não. Ele falou, então você quer tempo na rádio? Como? Tempo é dinheiro, né? Aí eu falei, então tá. Aí ele falou, mas peraí, tem um programa aqui, diário, que chama Hora do Blush, apresentado por 2 meninas, e uma delas ama bicho. Eu acho que ela vai curtir. Eu vou falar com ela, depois eu te falo. Aí eles me retornaram dizendo, olha só, uma quarta-feira de 15 em 15 dias, o assunto é veterinária. 2 horas, ao vivo. Aí que legal, então bora. Aí eu comecei a ir, e assim, bem parecido com o que a gente está fazendo aqui. Tinha um roteirinho, chegava lá, a jornalista que tinha ajudado a apresentadora, que também é jornalista, Isabela Sais, liam, batiam comigo, eu respondia um pouco para ela ficar sabendo o que eu ia falar. Chegava na hora, a gente fugia totalmente daquele roteiro e conversávamos durante 2 horas, recebíamos perguntas. E aí eu fui curtindo muito aquilo, né? Aí um dia me chamaram para ir no programa da Fátima Bernardes. Eu já estava indo na rádio. E aí o Google Analytics era assim, segunda, terça, quarta, a audiência. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Quando eu ia lá, porque como eles não me pagavam nada, a gente podia falar no ar. Quer saber mais? Entra no Bicho Saudável. E aí as pessoas começaram a entrar, e aí o Bicho Saudável começou a ficar mais badalado, eu comecei a ficar mais animada. E um dia me chamaram para ir no programa da Fátima Bernardes, bem como produção de televisão tipo, na segunda-feira, 9 horas da noite, perguntando se eu podia ir na quarta. Falei, eu dou meu jeito, eu vou, quero ir. Aí fui, pediram para eu levar meu gato. Aí eu falei, gente, não se leva gato para programa de televisão. Mas uma gata das que eu tinha, era dessas gatas assim que pulam no colo de visita, que não tá nem aí para nada, super relaxada. Eu falei, bom, Tantã, Cuíca e Tantã eram as minhas gatas. Eu sou do samba também, né? E aí eu falei, bom, então, vamos lá, Tantã, vem comigo. Botei a Tantã numa bolsa, levei. Na hora da entrevista, eu tava na plateia, com a gata no colo, numa bolsa. Aí me deram o microfone, me entrevistaram. Teve uma certa tensão, porque quando eu disse que eu era comportamentalista, expliquei o que eu fazia, alguns dos convidados lá deram esse ha-ha-ha, e aí eu dei abri as narinas assim, fiquei meio sangue quente, E quando terminou, eu assim, né, quente, né, aquela coisa, termina um programa ao vivo, eu falei, gente, eu acho que eu fui muito grossa, muito braba, muito assertiva demais. Não sei se eles... Bom... Eu fui como convidada um dia. Aí, quando terminou, ficou aquele tchau, 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 beijinho, beijinho. Aí vem o diretor, bate no meu ombro. Olha só, eu gostei muito da sua participação. Você topa vir aqui outras vezes? Eu falei, nossa, eu estava super insegura, achando que eu tinha sido muito braba. Ele falou, mas é disso que a gente gosta. Eu falei, tá. Eu topo. Aí me chamaram de novo, até que eu comecei a ganhar, porque as primeiras, 4, 5 vezes eu fui de convidada. E aí virou uma coisa recorrente. Não tinha agenda certa, era quando tinha uma pauta sobre veterinária. Mas aí, como a Fátima gostava muito de fazer uma coisa bem pontual dos assuntos da semana, se hoje, por exemplo, tivesse uma história de um cachorro que foi encontrado nadando na Baía de Guanabara e um cara pescador resgatou, e isso fosse notícia, eles queriam que no dia seguinte repercutir essa notícia. Então era assim, Rita, você pode vir amanhã? Aí faz aquela ginástica na agenda, posso. E aí eu comecei a ir e fui durante muitos anos. Eu acho que de 2014 até a Fátima sair, até 2021 ou 22 na pandemia, por aí. E aí a fama, entre aspas, porque não é bem fama, mas é uma coisa de você ser reconhecida, é meio esquisita. Eu voltei para análise quando eu comecei a aparecer na televisão. Porque você fica preocupado. Imagina se você fala uma coisa inadequada. Ainda não era o tempo do cancelamento como é hoje em dia. Sim. Tanto. Mas assim, me dava medo de falar uma coisa ali e acordar no dia seguinte... Várias o meu mensagens. nome costurado na boca do sapo, né? E graças, isso não aconteceu. Que bom. Em nenhum momento. Teve uns 2 momentinhos ali de um probleminha ou outro, de ter uns haterzinhos assim. Mas não é mole, né? Você botar a cara a tapa. Você, como presidente, deve saber disso.
Porque você começa a colocar a sua cara a tapa, né? E assim, um dia você tá no metrô, aquele metrô lotado, aí a pessoa que tá assim fala: você não é aquela veterinária que vai na Fátima Bernardes? Eu falo, sou. Ai, deixa eu te fazer uma pergunta, minha filha. Ai. Aí. Consulta 0800. Tudo bem, eu achava legal, mas assim, a gente não tá preparado para isso. Eu acho que uma atriz, uma cantora, deseja isso, né? Se eu quero ser cantora, eu quero ser famosa, eu quero. Então foi uma coisa. Eu agora já me acostumei mais um pouco e agora também já acalmou, porque é tudo muito instantâneo. E como a minha cara já não tá na televisão, assim, com a frequência que tava, de vez em quando tem uma coisa no Fantástico, o podcast do Fantástico levou a uns episódios na TV, e aí Isso. Fantástico também é uma coisa assim, né, absurda. E casou legal, Rita, a sua participação com a Juliana. Né? Ficou muito legal a dobradinha que vocês fizeram. A Juliana é maravilhosa. Ela é legal. uma repórter maravilhosa. Temos projetos, assim. Ah, é? Nada concreto, mas a gente sempre tá... Eu topo que ela me chamar, ela topa que eu chamar ela. Ao longo do programa a gente vai ver se pega um spoilerzinho seu então, em relação a isso aí. Tá bom. Rita, deixa eu fazer uma perguntinha para você aqui. Eu vi até num post que você fez recentemente que os pets são grandes aliados mesmo para a longevidade, né, do ser humano e tal. Fala um pouquinho pra gente, qual a sua experiência em relação a isso? Olha, tem muitos trabalhos científicos comprovando, né? Controle de pressão arterial, melhora em quadros psiquiátricos, depressivos, pessoas que estão muito desanimadas, não necessariamente deprimidas, mas muito desgostosas da vida, que nem se cuidam direito. A partir do momento que você tem alguém para cuidar, e esse alguém não te julga, não fala, se você tá sujo, limpo, rico ou pobre, ele não tá nem aí, e o cachorro do morador de rua é o exemplo, né? nosso... ele apanha, ele come mal, ele tem que lidar com os humores daquele cara que tem uma vida miserável, que pode não ter nem comido, mas bebeu, e aí bate no cachorro porque sei lá o quê, e ele é fidelíssimo a esse morador de rua. Então você imagina, né, num ambiente familiar, o que traz, né, de alegria, de transformação, a presença de um animal de estimação. E a pandemia foi uma super prova disso, né? A quantidade de gente que resolveu ter um animal de estimação durante a pandemia para dar um levante na família, nas crianças que não aguentavam mais e tal. Então, essa parte científica está documentada, comprovada, né? De que eles realmente trazem melhorias para a saúde do ser humano. Mas tem toda uma questão que é nosso papel de veterinário, que é ver o lado do animal. Eu quero saber se esse animal está feliz, tá bem na casa que, na verdade, ele tá indo morar porque ele vai ser terapêutico. E não porque aquela família queria ter um cachorro. Verdade. E assim como os cães de trabalho terapêutico, né? A gente tem que olhar pelo bem-estar desses animais, porque o cachorro vai lá no asilo ou no hospital, traz vida, alegria para aqueles doentes, para aqueles idosos, mas ele tá gostando? Porque os nossos animais, especialmente o cachorro, né? Ele vai, independente dele estar... É igual a história da dor, que eu virei uma das loucas da dor. Os animais têm dor sem nos comunicar que eles estão em dor, sentindo dor. E, às vezes, isso resvala no comportamento. Bem desconectado da dor. Um animal que come pedras pode ter dor no quadril. Qual é a relação entre comer pedras e ter dor no quadril? Desconhecemos. Mas, a partir do momento que você trata a dor no quadril, ele para de comer pedra. Se eu pudesse entrevistar o cachorro, eu entenderia melhor, mas ele não vai responder, Então, né? você acha que tem uma função essencial nessa questão do comportamento com dor também? Essencial. Essencial, né? A gente precisa abrir os olhos das famílias e dos veterinários clínicos tradicionais para a dor dos animais que não é explícita. Osteoartrite, por exemplo. Osteoartrite é o melhor exemplo. As pessoas colocam no pacote ele tá velhinho. Normal, né? E por isso que ele não sobe mais escada. Ele tá velhinho. A performance dele subindo escada nunca vai ser igual a que ele tinha. Mas ele também está com dor. E se você amenizar a dor dele, porque a gente não pode curar a dor crônica, você controla a dor crônica. A dor crônica, inclusive, é considerada hoje em dia uma doença. Esse animal vai melhorar de estado geral e até vai subir a escada melhor, que é aquilo que salta aos nossos olhos. Os gatos, eles começam a subir na bancada fazendo
degrauzinhos. Antigamente ele ia do chão para a bancada. Agora ele vai do chão para o banco, do banco para a bancada. Ah, normal. É porque ele tá velhinho. Tá, mas ele também está com dor. Vamos tratar a dor dele? Ai, que exagero. Ai, é muito remédio. E aí tem essa questão também de que medicar os gatos, especialmente, pode ser muito difícil. E aí nós, veterinários clínicos do dia a dia, precisamos ensinar as famílias a dar remédio na boca do gato. Porque você passar uma receita com 7 comprimidos para o gato e falar, vai, senhora, volta semana que vem. Cara, ela não vai fazer. Você tá... Fiz a minha parte, lavo minhas mãos. Mas é isso que você quer? Só lavar suas mãos? Ou você quer melhorar a vida daquele gato e daquela família também? Então, o veterinário tem um papel de comunicação e social para muito além de fazer ali uma receita. E eu acho que isso não é para todo mundo. Não é todo veterinário que tem esse perfil. Que tem a paciência, que tem... Que tá afim de fazer isso. Aí você vai trabalhar com outra coisa. Muito normal, gente. Se você não gosta de gente, vai trabalhar dentro de um laboratório, vai trabalhar até no centro cirúrgico, que você mal lida ali com a família do animal. Mas ser clínico e não gostar de gente, não dá. Não dá. Não dá. Porque o cachorro não entra sozinho e fala, doutor, tá doendo aqui, tá, né? Você sabe, Rita, tem muita gente hoje dando baixa no conselho em relação a isso, porque não tem essa relação de afinidade com o ser humano. Fiz medicina veterinária porque amo um animal, mas você lida com gente, o cachorro não vai sozinho abanando rápido com dor, não vai. Não vai. Essa relação... Tem até um adesivo, né? Gosto mais de bicho do que de gente, isso. Camiseta. Tudo bem, mas assim, aí não dá para você trabalhar com clínica. É aquela coisa. A comunicação com a família é essencial para o seu tratamento ser bem sucedido. Um tratamento, sei lá, de uma infecção urinária, não tanto, porque é um antibiótico ali de 12 em 12, ou você faz um antibiótico injetável que dura 15 dias, pronto, acabou. Agora, o tratamento comportamental, se você não tiver a parceria da família, você não vai chegar em lugar nenhum. E aí é muito frustrante. Os veterinários que trabalham com comportamento sofrem bastante de fadiga por compaixão. Sim. Muitos casos de burnout. Então, aproveitando esse gancho que você deixou aí para mim, dá uma dica pra gente que é clínico, como dar a notícia de um óbito de um paciente. Olha, esse assunto... É tenso. Muito tenso. Comunicação de más notícias. Isso é uma cadeira. Deveria ser uma cadeira dentro do currículo. Assim como discutir eutanásia, assim como o luto. Eu não sei se você sabe, eu tenho um grupo de trabalho de estudo chamado Tanatovet, que é inclusive, grupo estão na pauta para as próximas entrevistas. Veterinárias e psicólogos juntos trabalhando com essas questões. Eu fiz um curso de extensão na PUC, de tanatologia, que é o estudo da morte, e aí a gente vê que na medicina humana também não tem, na grade da faculdade de medicina, comunicação de más notícias, administração da dor daquela família em torno daquele doente, o planejamento da finitude, porque a gente tem várias ideias românticas, né? Aqui no Ocidente, a gente não conversa sobre a morte. A morte é um assunto velado, empurrado para debaixo do tapete. Ai, não quero falar, vira essa boca para lá. Gente, a gente vai morrer, todo mundo, eu, você, os nossos cachorros, os nossos gatos. A gente não sabe nem como nem quando, mas vamos todos. E eu ainda acho, voltando ao gancho da criança, do bem que o animal faz pra gente, eu acho que esse é um dos grandes benefícios também. As crianças aprendem a lidar com a morte antes dela perder o avô, a avó, ou até mesmo a mãe, o pai, ou alguém da família. Morre o animal de estimação, que tem um lugar de afeto gigante dentro da gente. Quem tem bicho de estimação sabe, é realmente um membro da família. A gente fala, as pessoas acham exagerado, mas assim, tem várias pessoas da nossa família de sangue que podem morrer e não ter um impacto na nossa rotina como a morte do meu cachorro, do meu gato. Afinal de contas, ele dorme comigo. A minha tia dorme comigo? Não. Verdade. Eu vou sentir falta da minha tia, porque eu amava a minha tia. Mas quem dorme comigo, quem come pãozinho na hora do café da manhã, é meu animal de estimação. Não é a minha tia, minha avó, minha irmã, que mora em outro lugar. É minha irmã. Nossa, amo de paixão. Vai ficar chateada. Minha irmã, eu te amo. Então, mais do que os cães e gatos. Mas é isso, ela não dorme na cama comigo, né? E isso não pode ser minimizado, gente. Isso é verdade. A gente lida
dentro das nossas casas com os nossos bichos de uma maneira, e quando a gente vira veterinário e fala com a família, parece que você está falando de uma família que funciona de outra maneira, igualzinha a sua. Aquele animal é um amor de alguém, né? Isso até virou um clichê, dizer Sim. que ele é um amor de alguém. Claro, ele é. Então, a comunicação de Más Notícias passa por toda essa consideração de respeito e de validação da dor. Se você dizer eu sei o que você está sentindo, não é verdade, porque ninguém sabe a dor do outro. A minha dor é só minha, né? A sua é só sua. Mas eu sei que dói demais. É diferente você falar, eu sei o que você está sentindo, você fala, não, você não sabe. Mas se eu te disser o que você está sentindo, é muito grande. Eu já senti, quando o meu cachorro morreu, a minha dor. Então, chora. Pede licença do trabalho. Se afasta das pessoas que não validam a sua dor. Se você tem um colega no trabalho que a vida inteira te falou, ai, você com esse gato. Cara, não fala pra ele que você não vai trabalhar porque seu gato morreu, porque ele vai te falar, era só um gato. E você vai ficar com vontade de dar um soco na cara dele. Isso aí. Então, assim, se proteja de quem não valida a sua dor. E nós, médicos veterinários, para dar essas notícias difíceis, a gente precisa estudar um pouquinho. Assim, é difícil dar um conselho, mas o conselho seria, pensa o que você gostaria de ouvir, ou o que você já ouviu de médicos, ou até mesmo de veterinários, antes de você ser veterinário, porque provavelmente você levou seus animais do veterinário antes de ser veterinário, e que você não gostou de ouvir, porque foi falado de uma maneira assim, ó, pá. Assim, o resultado do exame chegou. Ele não é favorável. Você quer vir aqui pra gente conversar? Assim, você vem sozinho? Às vezes é uma senhorinha que vem sozinha e recebe uma notícia dessas. Como é que ela vai embora pra casa? A senhora vai sozinha? Quer que eu ligue pra alguém? E isso, o ideal é que tenha a equipe da veterinária toda envolvida. Se pediu spoiler, não é da Juliana Girardi, mas é do Tanatovet. A gente tem desenhado pequenos cursos para clínicas, e cursos curtos e rápidos, e que não sejam muito custosos, porque aí fica inviável de fazer, exatamente para treinar a equipe para essas coisas. Existem algumas palavras que têm um poder negativo enorme quando você está falando de luto, de dor e de perda. Como, por exemplo, a relação com o tempo, o ainda e o já. Ah, você ainda está de luto? O que é ainda? Existe um tempo certo para o luto? Essa mensuração não existe, né? Não existe. Não existe isso do luto acabar, do luto. A gente vive o luto. Você carrega essa dor para o resto da sua vida. Você vai ressignificando, ela vai mudando, ela vai se transformando. Mas o luto, ele está com a gente. Tudo que a gente amou, e aí, entrando um pouquinho no luto, não é só os bichos. Eu acabei de me mudar, eu fiquei enlutada pela casa que eu saí. Que eu fui muito feliz lá por 25 anos. Eu tô feliz de eu estar me mudando, mas eu também senti uma dorzinha de sair daquela casa. A pessoa, quando muda de cidade, quando se aposenta, quando os filhos se casam, são pequenos lutos quando você é demitido ou quando você troca de trabalho. São pequenos lutos que você vai carregar pro resto da vida. Então, você já vai numa festa? E daí, eu posso estar enlutada e ir para uma festa, porque ir para uma festa vai me fazer sentir melhor. E se eu me sentir mal, eu vou embora. Então, tem algumas coisas. O você dizer que sabe o que o outro está sentindo é um problema. O ainda, o já. Tem uma outra coisa muito interessante de comunicação de Más Notícias, que é a seguinte. Quando você recebe uma notícia difícil, a sua cognição, sua cabeça, vira um patê. Você não... E aí você explica tudo daquela doença para aquela pessoa que está assim, ó. Entra no vídeo, sai no outro, né? Não entendeu nada. Não entendeu nada. Então, assim, o que você entendeu do que eu te falei até aqui? Ai, doutora, não estou entendendo nada. Falei, então vamos voltar outro dia? Você quer me ligar mais tarde? Você quer voltar com alguém? Eu me lembro, eu te falei que eu lembrei aqui desse prédio, porque eu trouxe meu pai aqui quando ele estava fazendo tratamento quimioterápico. Eu sempre ia com ele, porque eu tinha certeza absoluta que quando ele voltasse da consulta, eu ia falar, e aí, pai, o que o médico falou? Ele ia fazer assim... bom. Então, ter alguém junto, quer que eu te escreva alguma coisa? Quer que eu escreva o nome da doença? Ou fica à vontade para me ligar depois? Ou vamos marcar um outro dia aqui com calma? É se mostrar
disponível. E se você não é um veterinário, agora falando, olhando para a câmera, se você não é um veterinário disponível, não trabalha com clínica, não trabalha com essas questões tão sensíveis e difíceis. E tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. A nossa veterinária, né? Tem um campo gigantesco. Isso é um pedacinho. E é um pedacinho que exige características humanas, né? E de comunicação, e que você pode desenvolver, tá? Porque é isso. Então é só quem se comunica bem que pode ser clínico? Não, você pode aprender. Você pode desenvolver habilidades. Claro que quem já tem isso desenvolvido está um pouco mais adiantado no assunto. Você sabe, Rita, que hoje em dia assim, o individualismo da sociedade está tão grande que até na nossa profissão isso se reflete também. Eu falo na minha clínica o seguinte, para a gente ele é mais um caso, mas para aquela senhorinha ele é o caso. Exato. Então, saber individualizar o paciente, saber individualizar a situação faz toda a diferença. Isso depois você tem a repercussão sua, social, econômica, de satisfação pessoal, mas tudo reflete você estar feliz fazendo aquele ato. Claro. Você falou, se não está feliz, não adianta. E aí é ruim para todo mundo. Ruim para todo mundo. E quem sofre é o paciente. Todo mundo sofre, eu acho. Eu acho que o profissional sofre, a família sofre e o animal, óbvio. E é interessante, Rita, que hoje no estado do Rio nós temos mais de 40 faculdades de medicina veterinária. No Brasil inteiro, quase 600. Mais do que nos Estados Unidos inteiro. Se somarmos todas as faculdades do mundo, no Brasil tem mais. Pra você tem uma ideia. Isso é uma coisa que a gente tá batendo porque o MEC libera a faculdade a todo direito. E 80% do mercado de trabalho vai para a PET. E acaba que a pessoa não se insere no mercado de trabalho por falta de competência, ou por não ter se capacitado, não ter pego a mecânica da coisa que você falou, assim, ter feito estágio previamente, não, caiu de paraquedas, vou cuidar de bicho, não tem nada para fazer, você é veterinário de cachorro, gato. E aí se frustra. Aí vem a depressão, o burnout, vem tudo isso, né? E interessante, Rita, que o seu trabalho, ele é muito diferenciado, sabe? Então, eu falo com propriedade de admiração mesmo. Obrigada. Né? Porque, assim, coletar sangue de gato é uma tortura num consultório, numa clínica de qualquer um. Quem nunca passou por uma situação constrangedora que atira a primeira pedra, né? Dá uma dica pra gente como minimizar um pouco isso também, essa questão. Olha, isso também é um assunto, assim... assim que a pandemia começou, eu tinha me inscrito no curso do Fear Free, que é uma plataforma criada pelo Gary Landsberg, que é um veterinário comportamentalista do Canadá, mas o Fear Free é americano. E é uma formação de manejo de baixo estresse. Em português, Fear Free é manejo de baixo estresse. E é um mundo à parte. Porque, falando de uma forma bem resumidinha, eu vou tentar, é como se a escala de medo, ansiedade e estresse fosse de 0 a 10. Se você tem um animal, um gato, que não sai de casa, quando você tenta pegar ele em casa para colocar dentro da caixa de transporte, ele sai do 0 para o 3 ou 4. Quando você coloca ele no carro ou desce no elevador, ele passa para o 5 ou 6. Quando você está chegando na clínica veterinária, ele está no 7 ou 8. Quando você entra dentro do consultório e vai tirar ele de dentro da caixa, ele já está no 9 e 10. E aí ele faz no fundo da caixa e ganha um selo de gato feral. Esse gato é catiço, esse gato é uma jaguatirica, esse gato é um jacaré, todos os nomes que a gente ouve. Você acha que a família que está ali com aquele gato está achando legal? Todo mundo, kkkk, que jacaré, kkk. Já não tem graça nenhuma. Não vou dizer que eu não fiz, tá? Eu fiz isso durante, provavelmente, muitos anos, porque era a dinâmica do nosso trabalho, né? Cultural, né? Meio que cultural. E aí você não consegue deixar o que está no 9 e 10 voltar para o 2 e 3 naquele ambiente. Todo mundo falando, todo mundo olhando para o gato. Assim, o manejo de baixo estresse começa com o gato habituado com a caixa de transporte em casa. Ele tem que ter a caixa de transporte em casa como se fosse uma caminha, que ele curte, que ele dorme ali dentro porque ele gosta, que ninguém botou ele à força. Aí, na hora que você precisar tirar ele pelo menos está no lugar de segurança que ele está habituado. Se ele for manipulado, quando eu falo a gente, é quem trabalha com manejo de baixo estresse, né? Faz uma consulta pediátrica num filhote, fala, olha só, play vet com o seu filhote.
Mexe no dente, no ouvido, no olho, desculpe. Mexe nas unhas, chateia ele com carinho, associando a petiscos e elogios, para que ele se habitue a essa manipulação. Isso não significa que no dia que você for tirar sangue, ele vai falar, ai, vai, que delícia. Não, mas pelo menos já teve alguém, alguma vez na vida, que me deu um petisco enquanto esticava meu bracinho. Então, meno male, entendeu? E aí tem todo... O tom de voz é baixo, o ambiente não pode ter um cachorro latindo do lado. Aí tem toda essa coisa da clínica de felinos também, né? Que se você puder separar completamente é maravilhoso. Se você não puder separar completamente, que tenha pelo menos uma barreira. A caixa do gato não pode ficar no chão da sala de espera. Cada cachorro que sai faz na cara do gato. A caixa do gato tem que ficar numa prateleira no alto. Ela tem que estar coberta, que nem gaiola de passarinho, sabe? Para o gato não ficar vendo o movimento que está acontecendo. Aquelas caixas que abrem assim são muito melhores do que as outras, porque a gente tira só a parte de cima, coloca uma toalha entre uma parte e outra, tira a parte de cima, embrulha o gato todo e deixa só uma pata de fora. Tem um mundo de técnicas, fora a medicação, que é uma outra coisa que o brasileiro tem muito preconceito. Assim, eu não vou medicar meu gato para ir na clínica. Aí eu tenho um exemplo que ganha de todo mundo. Você conhece alguém que tem medo de avião? Tem, sempre tem. Essa pessoa não toma um remedinho antes de entrar no avião? É muito equivalente. E olha que o ser humano sabe que o avião é um meio de transporte seguro, tem menos acidentes do que no carro. E nada disso adianta, que nem quem tem medo de barata. Adianta você explicar que a barata não tem veneno, que a barata não morde, que a barata não avança. Não adianta. Então, assim, você fazer um gato ou um cachorro muito medroso entrar numa clínica veterinária medicado é melhor para todo mundo, e especialmente para ele. E para a equipe veterinária, que vai trabalhar com mais segurança e com menos estresse também, né? O exame vai ser melhor coletado. Mas esse é um mundo à parte, né? O mundo de manejo de baixo estresse é um assunto que eu adoro também. Que bom. Então, acho que você gosta desse assunto também. Vamos abordar adestramento. Antigamente a gente ouvia falar que a questão da punição, né? Você punir o animal era uma forma, é uma metodologia, né? Uhum. E o medo, na verdade, ele era deixado por medo, que hoje é totalmente diferente. Esse conceito caiu por terra, né? Aleluia. Amém, né? Assim, hoje em dia, absolutamente comprovado também, é tipo de coisa que não dá para discutir. O Instagram é um celeiro de porradaria, para falar no bom português, sobre os adestramentos positivos, mistos porque punitivo, ninguém vai dizer que é punitivo. Ninguém vai chegar e falar, boa tarde, sou o adestrador punitivo, vim aqui cuidar do seu cachorro. Claro que não, porque ninguém vai querer. Só que as pessoas não sabem muito bem o conceito de punição. Você fazer é uma punição. Você balançar uma lata cheia de moeda é uma punição. Você usar borrifador de água é uma punição. Você fala, mas não dói. Mas bronca dói? Quando a gente era criança e levava bronca dos nossos pais, era um tapa? Não, era uma dor emocional. E eles têm essa dor emocional ao serem punidos, igualzinho a gente tinha. E o medo que vem como consequência da punição diminui a cognição. Então ele aprende menos. E ele aprende por um método de coerção, né? Ele fica se sentindo intimidado, que pode ter efeitos colaterais gravíssimos, especialmente se a gente estiver falando de reatividade. A gente nem chama mais a agressividade de agressividade, porque ela é um pouco um selo que define um animal que, na maioria das vezes, não é agressivo. Ele está se defendendo, ele está morrendo de medo. Se você abrisse a porta, ele ia embora. Eu tenho certeza absoluta que dentro de todo consultório veterinário, os agressivos, chamados agressivos, se você abrir a porta, ele vai embora. O que ele quer é ir embora dali. Ele não quer morder ninguém. Mas como tem um monte de mão em cima dele, o que ele pode fazer... xingar, né? O que ele pode fazer é ou se esconder ou congelar. São 5 Fs, né? Fight, que é brigar. Flight, que é fugir. Freeze, que é congelar. São 4 Fs. E o fidget, que é inventar uma outra coisa para fazer. Tipo, se coçar. Que nem a gente, assim, dá uma disfarçada quando tem algum desconforto, né? Então, essa questão da punição no adestramento já é comprovada. A gente não deve usar, funciona melhor. A relação com o animal é muito melhor quando é baseada em brincadeira, em
reforços positivos, seja lá de que ordem for. E vai ficar dando só petisco? Tem animal que não é motivado por petisco. É brincadeira. Tem animal que não é motivado nem por petisco, nem por brincadeira. É por carinho. Ou só elogio verbal. E isso não dá mais pra gente ficar voltando pra trás, entendeu? Isso é fato. Não devemos usar punição, em hipótese alguma. As pessoas usam, às vezes, de forma, assim, reflexa. Porque foi assim que eu vi fazer a vida inteira, assim que eu fiz a vida inteira, então eu continuo fazendo, que nem com criança, às vezes. E outra coisa, somos seres humanos, a gente perde a cabeça. Se você tá num dia ruim, chega em casa e o cachorro faz xixi em cima do seu travesseiro, babou. Você tem que respirar fundo e tomar um banho. Porque, assim, dar uma bronca no seu cachorro não vai limpar seu travesseiro, não vai necessariamente fazer com que ele não faça de novo, e azeda a sua relação com o seu cachorro. Agora, infelizmente, em muitos animais funciona. Se não funcionasse, não usavam, né? Então, o nosso maior desafio é convencer as pessoas de esquece a punição e faz com reforço positivo, que você vai ver que funciona também melhor, mais rápido. E aí tem um monte de trabalho provando isso, sabe? Eu não perco um segundo do meu tempo discutindo com o adestrador se pode ou não pode usar a guia unificada, enforcador. Gente, não pode. Não pode, acabou isso. É queimar numa fogueira em praça pública todas as guias unificadas e enforcadores. Já sei que vai chover. Porque guia unificada é o must. Agora, tem exceções? Tem exceções. Você tem um animal que não dá para colocar uma peitoral porque ele tem dor osteoarticular no ombro e que eu preciso levar ele para passear. Se eu for botar uma peitoral nele, ele vai me morder na hora. Aí eu posso botar uma guia unificada assim e levar ele com ela solta, mas exceções. A gente botar uma guia unificada num filhote aqui, assim, para aprender o junto, eu prefiro botar petisco na calça cargo. E ele vai com o focinho aqui, ó, do lado do bolsinho da calça cargo, juntinho, sentindo o cheirinho do petisco na calça. Feliz e contente. É muito mais legal? Muito mais. Eu preferiria 1000 vezes do que andar com a gravata enforcada, né? E fala um pouquinho também de Guilt Challenge, um pouquinho pra gente também. O Guilt Challenge é aquela questão de fazer... Quem foi que fez isso aqui, né? Eu lembro que tinha essas histórias no programa da Fátima, tinha direto. O que acontece? Quando a gente... Vou explicar o que é Guilt Challenge, porque pode ser que tenha gente que não saiba, por favor. né? A internet está lotada de vídeos que a pessoa chega em casa, tá aquela zona, o colchão todo... Tipo assim, a almofada explodiu, né? Tudo bagunçado, papel higiênico pela casa inteira, cocô pela casa inteira, e a pessoa tem 3 cachorros, ou pode ter um só até, e aí ela entra em casa e fala, ai, meu Deus do céu, que desgraça, quem foi que fez isso aqui? O cachorro faz assim. E ele faz assim porque alguém tá dando uma bronca nele. E tem um estudo muito legal, que eu não vou me lembrar a referência dele aqui, mas se quiser eu acho depois, que foram pesquisadores que fizeram exatamente esse teste. A pessoa saía de casa e eles entravam na casa, rasgavam tudo, bagunçavam tudo. E quando a pessoa entrava de volta, ela não sabia se quem tinha feito tinha sido o pesquisador ou o cachorro. E ela falava a mesma coisa, ai meu Deus, quem foi que fez isso aqui? E o cachorro igualzinho. Que legal. Quando tinha sido o pesquisador ou quando tinha sido ele. Porque o que acontece? O cachorro não fala a mesma língua que a gente, mas há 15 mil anos ele aprendeu e está aprendendo todo dia a se relacionar com o ser humano. Então ele é o melhor leitor de linguagem corporal, facial que existe. Então o que acaba acontecendo é que quando ele vê a nossa cara brava, quando ele ouve a bronca, ele reage de forma, meu Deus, é comigo. Se você entrar em casa e falar, que lindo, eu adoro bagunça, vamos fazer bagunça, o Guilt Challenge vira Proud Challenge, o cachorro vai ficar abanando o rabo, lá, né? Feliz da vida. Então, assim, gravar vídeo na internet para fazer graça às custas dos bichos é muita injustiça, gente. Não dá, o pobrezinho não sabe o que está acontecendo ali, tá... não dá, assim, pode ser engraçadinho, vou dizer que eu não acho graça de alguns, porque é incrível a cara que o cachorro faz, e quando 2 olham para um, assim, e bota aquele ali na berlinda, pode até ser que aquele ali fez, mas você tem câmera para provar? Inclusive nos problemas relacionados à separação, né,
não dá para falar de ansiedade de separação sem ter visto um vídeo. Porque a gente não sabe o que acontece ali quando aquele animal está sozinho. Pode ser que ele nem tenha ansiedade de separação, que seja uma outra questão que ele está vivendo e que o sintoma, o que aparece para a gente é muito parecido com a ansiedade por separação. Rita, e hoje em dia, assim, o mercado felino tem aumentado demais, né? E dá uma dica pra gente, a gente sabe que o gato bebe pouca água, tradicionalmente, antigamente ele caçava, né? E aí bebia água oriundo da própria alimentação, do próprio alimento que ele pegava, né? E a ração seca hoje, extremamente, é muito mais prático, né? A vida moderna hoje em dia. Sim. Eu brinco o seguinte, que quando meu pai era médico veterinário também, 70% dos clientes dele lá, as mulheres não trabalhavam nos anos 70. Hoje em dia é o conceito renda familiar, é o marido e a mulher trabalhando e a ração prática. Chegar em casa, cansar, fazer comida para gato, para cachorro, é a ração muito mais prática. E o gato bebe pouca água. Então, dá uma dica para a gente, o que a gente pode minimizar um pouco os efeitos, né? Muito importante oferecer alimento úmido todos os dias, desde filhote, porque o gato ele é neofóbico, né? Ele não gosta de novidade. Então, introduzir a ração úmida raiz, né? Naquele gato, com 14 anos, e ele nunca comeu ração úmida, vai ser difícil. Mas todo gato ama. A maioria, mas aos 14, começar, difícil. Então, alimento úmido todos os dias, muito importante. Outra coisa, distribuir potes de água pela casa. Não dá para ter um pote de água, nem que seja aquela fonte linda, maravilhosa, uma única na sala. Porque se está rolando alguma coisa esquisita na sala, ele não vai na sala naquele dia. E o que é uma coisa esquisita aos olhos do gato? Milhões de coisas que nossos olhos não veem. Uma obra no andar de cima, uma cortina que está meio assim, ó, hoje. Fica olhando para aquela cortina, aquilo ali. Um barulhinho, a fonte que tem um motorzinho barulhento e hoje está fazendo um pouquinho mais, pode ser que ele não vá na fonte. E aí tem que ter uma água lá embaixo da cama. E assim, a pessoa fala, minha casa vai virar um gatil, você quer que eu coloque 10 potes de gato pela casa? Eu falo, não, ele não gosta de beber água da sua caneca ou do seu copo? A maioria dos gatos, quando você pega uma água para você, porque como eles gostam de água limpa, fresca, a nossa água está sempre limpa e fresca, né? A água do pote dos bichos, a pessoa fala, eu troco todo dia. Mas às vezes eu esqueço. E aí fica aquele limo no fundo, só troca a água, não passa um sabão neutro ali para tirar aquele limo. Já cheirou aquele plástico? Plástico velho tem cheiro, gente. Então, assim, pega umas canequinhas que você não usa, um potinho de amendoim, bota um embaixo da cama, um em cima da janela, um no quarto de TV, um ali, outro ali, e observa seu gato. Você vai perceber e se surpreender que ele vai beber água nos potes que você nunca nem imaginou. Aquele que ele não chega perto, tira, mas experimenta. E alimento úmido todo dia. E outra coisa, botar água no alimento úmido pode ser sucesso. Tem gato que não aceita de jeito nenhum. Você olha pra tua cara e fala, tá querendo me enganar, né? Outros que até com churu, que é o nosso novo aliado para tudo, né? Você consegue colocar 1/3 de churu num potinho com um pouquinho d'água e o gatinho bebe tudo. Olha que maravilha. Gastou 1/3 de churu e ele bebeu lá. Eu gosto muito de sugerir para que as pessoas vejam, até tem no meu Instagram, um vídeo em câmera lenta de um gato bebendo água. Você vê que entra uma gota por linguada. E se você vir na câmera lenta, você vai ver que algumas linguadas não chegam na água. Passa no ar. Olha. Então a pessoa fala assim, meu gato bebe muita água. Fala, não, seu gato fica ali no bebedor. Se você for medir quantos ml ele bebeu, é uma merreca. É muito menos do que deveria. Então, bora estimular os gatinhos a beber água. Sabe, quando eu era pequeno, tinha um gatinho que tinha uma máquina de lavar roupa barulhenta. Quando minha mãe ligava, fazia uns porros danado lá. E aí o gato não bebia água na cozinha. Era impressionante. Quando a máquina trocou, botou uma nova, o gato começou a beber água na cozinha. Essa é a maldição da caixa de areia. Porque onde é que fica a caixa de areia tradicionalmente? Na área, né? Na área. O que tem na área? Máquinas de lavar roupa. Mesmo que ela não seja muito barulhenta, o fato dela trabalhar por ciclo, você aperta o botão, ela começa, aí ela para. Aí o gato fala, agora eu vou fazer xixi. Na hora que ele tá lá concentrado, ela liga no outro ciclo. Na cabeça daquele gato, aquele lugar ali... amaldiçoado, né? É horroroso. Eu não vou voltar ali para fazer xixi. E aí,
faz xixi sei lá, no sofá, a pessoa acha que é de vingança. Porque hoje ela foi falar com o namorado, que não sei o que, que não sei o que. Gente, a cabeça deles é mais complexa do que a gente pode imaginar, mas é muito menos complexa do que a nossa. A nossa cabeça, vai longe, né? E obesidade? A obesidade é uma realidade para ti hoje em dia, no seu dia a dia de clínica? Total. É. Total. E especialmente nos gatos, né? Porque o gato, estranhamente, eu acho estranho o gato ter se adaptado tão bem a um ambiente telado, domiciliado, pequeno. Me surpreende. Um animal, se você for olhar o etograma, né? As características da vida do gato original, o nosso gato doméstico, seria incompatível, eu diria, com um apartamento de 70 metros quadrados telado. E tem gente que tem vários gatos num apartamento desse tamanho. Me surpreende como eles estão bem adaptados. Na verdade, eles não estão bem adaptados assim. Eles não reclamam, né? Sim. Eles vão vivendo a vidinha deles ali. Então, a falta de exercício e o excesso de alimentação e a castração precoce, né? A necessidade da castração, que infelizmente é uma necessidade de adaptação para a vida moderna, não só para diminuir, né, o número de ninhadas indesejadas, como para viabilizar ter uma gata dentro de casa. Como é que você vai ter uma gata no cio e o cio da gata não tem periodicidade, né? Pode vir a qualquer momento. Então, a pessoa não dá conta de lidar com isso. Então, a castração precoce, a vida sem exercício e o excesso de alimentação dá em quê? Obesidade. Você acha que esse último item que você falou é excesso de alimentação, porque o gato não caça, né? Então ele depende de alguém para fornecer a comida para ele. Essa forma vem de forma passiva. Como que é essa imagem do ser humano? O potinho do gato tá pouquinho, vamos botar mais. Exato. Enche. Não, e pior do que isso, eu acho que é o seguinte, como o gato tem uma expressão facial muito congelada, assim, o cachorro, ele é mais expressivo, né? Ele franze aqui, a orelha vai pra lá, vai pra cá, a língua de lado, o corpinho fala mais. O gato tem sempre aquela cara linda, meio... Ele tem expressões, óbvio, mas quem não é bom leitor não percebe. Qualquer miau, fome. Miau, vai ver o gato queria brincar, vai ver o gato queria carinho, vai ver o gato queria atenção, queria que você abrisse a porta que tá fechada lá dentro, e a pessoa interpreta sempre como fome. Sempre. E aí, eu dou uma dica, que é o que eu faço com os meus gatos em casa, que não tem tem nada de sofisticado nisso. Mas é assim, seu gato pesa quanto? Tanto. Olhou no pacote da ração ou o veterinário te disse quantos gramas ele tem que comer? Tanto. Pesa uma vez só. Você não precisa comprar uma balança. Tem uma padaria na esquina, um supermercado. Leva um pouquinho. Moço, posso pesar aqui rapidinho? Ou então vem lá na ração. Um copo de 200 ml equivale a X gramas. Você compra um potinho ou pega um potinho de margarina velho da tua casa, faz um tracinho assim, e aquela é a quantidade que o gato precisa comer em 24 horas. Você não vai pegar do saco da ração. O saco da ração está hermeticamente fechado. Pelo amor de Deus, sem ser em potes de vidro transparentes, pegando luz, porque eu chego na casa dos clientes, a ração está num pote de vidro desse tamanho, pegando luz. Não pode, a ração tem que ficar laminada, tem que ficar fechada no escurinho. Então, assim, esse potinho pequenininho pode, né? De um dia só. E aí, você vai alimentar o seu gato daquele potinho, que é a quantidade diária. Se vira para administrar essa quantidade em 24 horas, porque se você ficar dando, 3 horas da tarde, aquilo ali já acabou. Se a pessoa ficar em casa ou tiver gente em casa, tente alimentar seu gato da forma com que os gatos se alimentavam no passado. Picadinho várias vezes ao dia. Então, eu boto 10 bolinhas. Outra coisa, quando você bota 10, 20 bolinhas, além aqui no Rio especialmente é muito úmido, né? A umidade relativa do ar. A ração fica mole. Você bota uma montanha de ração, as primeiras 2 bocadinhas estão gostosas. A próxima vez que ele vier comer, ela já tá mole. Eu brinco, então, eu falo com os clientes, fica igual um biscoito de maisena mole. Torradinha, gente. Né? Que é pior do que uma torradinha no final da festa. É horrível, né? Então, assim, vai colocando aos poucos. Ah, não posso, eu saio para trabalhar e volto no fim da tarde. Tem dispositivos de colocar ração dentro, que vai liberando aos pouquinhos, que você tem que ensinar seu gato a lidar com isso, claro, né? E ele vai administrar aquilo ao longo do dia. E tenta ter uma escova macia, porque gato é muito sensível tatilmente. Então, essas escovas incríveis, que tiram pelo até da geração passada, da tua casa e do teu gato, elas são
espetantes, elas não são gostosas para o gato. Então, se você usa uma escova macia, o seu gato gosta. E aí, na hora que ele faz miau, experimenta escovar, experimenta jogar uma bolinha e aprende a entender melhor o que seu gato quer. E para de achar que amor e comida e atenção é tudo a mesma coisa. Não é, né? E as cores do gato, né? A gente tá tocando no assunto de gato, né? Eu percebo que azul, verde e amarelo são mais nítidas para eles, né? Sim. Então, assim, facilita alguma coisa a gente ter uma coloração diferente na casa? Isso influencia o dia a dia? Eu nunca vi nenhum estudo falando da casa. Mas eu concluo que se o gato enxerga melhor o verde, o amarelo e o azul, e o cachorro o azul e o amarelo, por que a gente não escolhe brinquedos, comedouros dessas cores? Tem um filtro no Instagram, que eu fiz uma brincadeira até, botei um dia no Instagram. Tem um filtro que se chama Dogs View, Cats View. Que você bota lá no Instagram e aí você vê o mundo com as cores que os bichos veem. É impressionante, parece uma TV preta e branca. Tudo que não é verde, amarelo e azul fica meio TV preta e branca. E a gente vê que as bolas, os brinquedos, são vermelhos, são rosinha, são... Então, assim, fica tudo mais ou menos da mesma cor. Eu não sei dizer se o mundo deles ficaria mais colorido, para fazer uma brincadeirinha, se você usasse outras cores. Mas eu, quando escolho coisas para os meus gatos, eu escolho coisas verdes, amarelas e azuis. Porque já tem a minha casa toda, as minhas roupas, a gente das outras cores, né? Por que não? Né? Tem uma desculpa das bolas vermelhas dos cachorros para poder facilitar achar na grama. Achar o humano, né? Sim. Na grama, porque... A gente diferencia as cores, né? Para falar a verdade, pensando desse ponto de vista, se a grama é verde, o cachorro vai ver a verde, vai ter uma bola cinza ali no meio. Talvez. Né? Talvez, se fosse verde no verde, mas ela não é esse vermelho que a gente vê. Sim. Né? Então, eu acho que pode ficar mais legal, né? Pode ficar mais legal. E a alimentação? Você é a favor de alimentação natural também? Parte de legumes cozidos, crus? Você... Como eu costumo orientar as pessoas, é o seguinte, alimentação natural é muito mais gostosa, é óbvio. O alimento seco, ele é muito sem graça. Sim. Né? O alimento úmido é muito mais palatável, atrativo, não tenha dúvidas. Mas para você oferecer uma alimentação natural tão completa, equilibrada e balanceada quanto a ração, eu conto nos dedos de uma mão os clientes que fazem a comida do cachorro com os aminoácidos essenciais, as vitaminas, o balanceamento, pesando os ingredientes. Gente, a gente não faz isso pra gente. É verdade. Que mentirinha é essa que as pessoas hipocrisia, querem acreditar? Então, assim, se você é uma pessoa que faz, cara, parabéns. Vai com tudo. Agora, as pessoas não fazem. E aí, assim, é igual a gente quando vai no nutricionista. No primeiro mês, você comprou todos os suplementos, mediu tudo. Acabou aquele ali, era caro, não vou comprar mais. Esse aqui eu não gostava do gosto, eu não vou fazer mais. Eu perdi a colherzinha de medida, vai no olho mesmo. Não vai ficar bem feito. Então, ou você compra a alimentação natural de uma empresa idônea, bacana, que a formulação foi feita por zootecnista ou por veterinário, e você compra aquele alimento adequado para a idade, para o porte, para o estilo de vida do seu animal. Tem algumas empresas bacanas fazendo isso. Ou você faz em casa no capricho caprichérrimo, que eu não acredito que quase ninguém faça, ou você dá o alimento industrializado. Agora, nada impede de você misturar o alimento úmido no seco. Você só não pode deixar ali horas que vai fermentar, azedar, da formiga, barata, Nada impede de você adicionar coisinhas gostosas, petisquinhos, na ração para o animal gostar. O negócio é que ele vai ficar bem seletivo. O dia que a ração estiver pura, ele não vai querer. Mas o perfil da família dona de pet hoje em dia, responsável por um pet hoje em dia, topa essas coisas. Tem até uns toppings, né? Uns molhinhos para botar por cima. Tem um que parece um moedor de pimenta, assim, que você moe o petisco por cima e aí fica um pozinho que ele não consegue separar, porque a gente sabe que eles são incríveis, né? Ele separa a carninha moída, deixa só a ração no fundo do prato. E esse problema de colocar só proteína. A maioria das pessoas coloca ou carne ou frango.
E aí passa meia hora me descrevendo que, olha, só na água, sem sal, sem gordura, olha como é que eu faço. Eu escuto tudo. Depois eu falo, mas olha só, colocar frango na ração leva proteína. A ração já tem a proteína que ele precisa. Então, se você quer colocar uma outra coisa, se você botar carboidrato, provavelmente, se ele for um magrinho, quanto mais, ainda vai, mas não costumam ser, né? Então, vamos para o lado dos legumes e das verduras e pode abusar dos temperinhos naturais, assim, que dão cheiro, sabor, né? Aquelas aromáticasinhas, né? Pode botar tomilho, alecrim, manjericão, pode botar um pouquinho de azeite, pode botar, guardadas as devidas restrições individuais, né? É alérgico a isso, não pode comer isso. Mas cachorro é onívoro, né? Ele pode comer quase tudo, que nem a gente. É mesmo. Rita, a gente está entrando aqui na reta final do nosso programa aqui. É uma dúvida comum do clínico, do dia a dia, né? A gente tem um quadro no dia a dia do clínico veterinário, rotina pediátrica. Dá uma dica para a gente, bem passando aqui para a gente passar para os colegas. A minha rotina pediátrica dura no mínimo 2 horas. Então, aí eu acho que... Tá aí uma coisa que eu acho que o clínico que não tem saco para fazer, não deveria fazer. Isso aí. Porque não é justo essa família começar a história com esse cachorrinho, com esse gatinho, sem saber aquele bando de coisa que ela precisa saber. Então, assim, se você não tem saco, manda para outra pessoa fazer a rotina pediátrica. O problema é que o veterinário vive com medo de perder cliente. É isso aí. Ai, vou mandar o cliente, vou perder o cliente. É verdade, se você não for dedicado do jogo, né? e interessado, ele vai querer ficar com outro. Mas, assim, a rotina pediátrica é a consulta mais importante da história daquele animal. Então, eu já tenho pronto um roteiro, porque senão eu antigamente ia só me lembrando. Aí ficava, tá faltando. Aí a letra tem dia que tá grande, tem dia que tá pequena, aí dava volta, tinha dias que eu precisava da terceira. Falou, não, aí eu tenho os tópicos escritos, um espacinho entre eles para eu escrever de caneta no meio algumas coisinhas. Eu acho que vale muito a pena oferecer material de estudo para essa família, né? E ilustrativo. E aí, assim, tem apostilas muito legais. A Dani Ramos escreveu umas apostilas muito legais para a Seva sobre comportamento de felino e comportamento canino básico. E a orientação pediátrica é a hora de ensinar a alimentação interativa, ativa. No meu mundo ideal, nem cachorro nem gato usaria tigela para se alimentar. Toda alimentação seria através de tirar de dentro de caixa de papelão, ou pegar dentro do Kong, ou embaixo de um paninho, e a gente pode ir adaptando de acordo com aquele animal, né? Você tem aquele curioso ativo e você tem aquele vagaroso e que talvez não tenha nenhum olfato tão bom. Como é que eu vou botar um cachorro num tapetinho de farejar se ele não se liga no olfato? É raro, mas acontece. Já tive alguns pacientes que a gente bateu o martelo que ele não tinha olfato, que fez ressonância e viu que o bulbo olfativo dele era um nada. Mas, assim, é raro, né? Mas você tem alguns animais que você não se interessa muito. Vou inventar outra coisa. Já o outro adora estraçalhar, abrir. Então, assim, a rotina pediátrica é a hora de ensinar tudo isso. Como manipular, como educar, a importância da educação básica. Não é para fazer, as pessoas falam, mas eu não quero que meu cachorro seja um robô. Eu falo, não... Fica tranquilo que não tem esse perigo. Uhum. Ele não será um robô. Eu brinco de dizer que o educador canino, o adestrador, é a tecla SAP, né? Ele faz a tradução ali entre a linguagem humana e a linguagem dos animais. Ele está ali para ler os sinais corporais, entender o que está acontecendo e facilitar. Então, essa rotina pediátrica é uma consulta importantíssima que, eu, por mim, tirava parte de mim, né? No finalzinho, eu falo de verme, pulga e vacina, que é a parte de saúde fundamental de se falar na orientação pediátrica. Mas tá batido, né? Mas isso você lê em qualquer tabela. Né? Na carteirinha de vacina vem escrito as datas das vacinas, que você tem que vermifugar, as opções de remédio de pulga. E hoje em dia tem 40, né? Sei lá, opções de remédio de pulga, de carrapato. Aí a pessoa fala, qual é o melhor? Eu falo, não sei te dizer.
Porque tem gente que ama coleira, tem gente que ama pipeta, Sim. tem gente que ama por via oral. Tem gente que ama coleira, mas o cachorro detesta. Então vai ter que ser por via oral. Tem cachorro que não toma por via oral. Tem gente que adora que seja de 3 em 3 meses. Tem gente que acha horrível, porque fica perdido na agenda. Então não existe o melhor. Você está começando a sua vida com o seu cachorro agora, você vai aprender aos poucos, você e ele, o que é melhor para vocês. E eu tô aqui né? para te ajudar. Isso. Eu tô aqui eu tô disponível para te ajudar. E estar disponível, voltando à história do burnout, da fadiga, não é estar disponível 24 horas por dia. Perfeito. É estar disponível no horário que você combinar com você mesmo e com seus clientes, que é o horário, né? E hoje em dia tem esse WhatsApp comercial que você vai uma resposta automática. O WhatsApp está nos devendo uma função. Fica aí, o WhatsApp. Que é a seguinte, você escrever um negócio e programar a hora que vai. Porque quando eu recebo uma pergunta domingo, 7 horas da noite, de um cliente, dizendo assim, Rita, 1000 desculpas te mandar a mensagem agora. Mas é porque se eu não mandar agora, amanhã eu entro na loucura do dia a dia e eu vou esquecer. E aí, eu entendo essa pessoa, porque eu também tenho isso com o meu médico. Então, assim, o ideal era que a pessoa escrevesse essa mensagem e programasse para ela ir segunda de manhã. Mas não vai. Chega na nossa caixa ali no domingo de noite. Eu que não tenho WhatsApp comercial, é o mesmo para todo mundo, eu abro a mensagem. Aí, o que eu falo? Se eu não responder agora, amanhã eu vou esquecer. Então, eu tenho que responder agora. Então, eu acabei de perder a oportunidade de adestrar, entre aspas, não me interpretem mal, o meu cliente, de que não se deve mandar mensagem perguntando qual é a melhor ração, é de salmão ou é de peixe? No domingo à noite. Ou a pessoa está dentro da pet shop e fala, Rita, qual ração que eu compro, hein? Aí filma, né? Essa ou essa? Cara, isso é de livre-arbítrio, né? Isso você pode escolher sozinho, mas eu entendo que as pessoas ficam inseguras, que querem a opinião, e aí vem que você é disponível, é aquela história, você dá o dedinho, ela quer o braço. Mas tudo isso, né, Rita, isso é postura profissional, né? É se impor, de certa forma, sem ser arrogante, né? Ser flexível. E sendo educado, pedindo desculpas quando for, né, o caso. Rita, fala para o pessoal na câmera aqui como a gente pode te encontrar, como forma de te fazer contato contigo. Eu acho que o Instagram é a melhor opção, né, hoje em dia, porque o Facebook já morreu, né, coitadinho. E o site, o Bicho Saudável também, eu recebo os e-mails todos que vêm lá pelo contato. O Instagram é bem fácil de falar comigo. E quem tem meu telefone. Eu sou muito aberta, assim. Às vezes não dá tempo, né, de fazer tudo que a gente recebe de convite, de orientando, estagiário. Não dá, porque esse comportamento a domicílio, também levar estagiário, às vezes, é meio assim, porque não é nem que a pessoa vai me dizer que eu não posso levar, mas ela não vai ser tão honesta e se abrir tanto se tiver um jovenzinho ali do lado, porque as coisas são muito estranhas, né, que acontecem às vezes. Tipo, meu marido não pode estar na cama comigo, porque meu cachorro morde. Aí o que a estagiária vai pensar de mim? Aí não me fala essa parte que era fundamental eu saber. Então, tem algumas coisas que não dá para aceitar. Mas eu faço contato, respondo todo mundo. Fiquem à vontade. Podem mandar. E na JB, eu falo na JB. Eles agora estão mudando o formato, é um podcast mais comprido no site, mas tem umas pílulazinhas também. Eu tô lá. É à tarde, né, que passa. Né? Era 1 minuto, 1 minuto, 3 da tarde, de segunda a sexta. Aí eles estão reformulando lá a programação e estão agora fazendo um podcast mais comprido, 10, 15, 20 minutos, abrigado no site, e eles pegam trechinhos e botam na programação meio aleatório, assim. Isso legal. É bem novidade, nem eu ouvi ainda. Legal. Rita, é uma singela lembrança que a gente queria dar para você. Oba! Não somos patrocinados pela Cacau, Brasil Cacau, mas... Poderiam ser. Olha aí. Fica a dica, hashtag fica a dica, né? Hashtag fica a dica. Muito obrigado, acertaram, adoro chocolate. E tem um presente também feminino para ti também. Que eu sempre falo isso com o pessoal dos laboratórios, quando fazem eventos, eles dão uma amostra grátis de ração, jaleco. Eu falei, gente, dá alguma coisa para o profissional, né? Um espadeio para uma veterinária. Olha isso. Então a gente quer trazer coisa para vocês mesmo. Adorei, obrigada.
Olha aí, um colar. Muito colar. obrigada. Um colar é uma pulseira. Um colar e uma pulseira. Obrigada, Kate. gente. Rita, muito obrigado pela sua atenção, sua disponibilidade. Eu que agradeço, um prazer. Eu adoro, se deixar, né? Eu fico falando. Obrigado, Rita. Obrigada a você. Pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente em mais um episódio aqui, nosso 4º episódio. E nós estamos indo para o 5º episódio também com o Coronel Francisco Augusto. Ele é um coronel da reserva e vamos falar um pouquinho da vida militar do médico veterinário. Então acompanhe a gente nas nossas redes sociais, @CRVRJ, nosso Facebook, apesar de estar meio desatualizado um pouquinho, mas ainda está... As pessoas mais idosas, Rita, acessam mais do que a pessoa mais nova, né? Eu já percebi. Na verdade, o Instagram tem aquela ferramentinha de que você posta no Instagram, vai automaticamente pro Facebook também. Isso. Por isso que eu posto no Facebook, mas eu não tô postando no Facebook, tô postando no Instagram e vai passivamente. E assim mesmo no Instagram eu não consigo fazer tudo que eu poderia e gostaria, porque sou de outra geração, então a minha filha faz em 2 segundos o que eu faço em 10 minutos, e aí tem uma hora que você não aguenta mais olhar pra cara do telefone, vai ficar lá postando, então também... Eu me desobriguei disso, sabe? As pessoas falam, você tem que ter. Não, a gente não tem que nada, né? É isso aí, nada impositivo, né? Você é livre, viva a livraria. Gente, muito obrigado. E agradecer sempre que vocês estão mandando mensagem para a gente no direct, essa comunicação com o Conselho tem aumentado demais. Nosso departamento de marketing é muito incisivo, responde com uma certa facilidade e rapidez muito intensa. E continue mandando... fazendo essa relação com a gente, né? Hoje somos aqui, estamos presidindo o conselho, mas o conselho é de todos. Amanhã pode ser a doutora Rita, né? Então a gente quer deixar essa relação muito aberta e essa gestão de frente das iguais mesmo, tá bom? Muito obrigado, até o próximo episódio.